Pessoal, bom dia, paz Senhor, manhã abençoada para vocês nessa quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Que essa palavra seja resposta e fortalecimento ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comente, clube de membros do canal, botãozinho assinar e aqui em cima as informações para que os irmãos venham semear nesse ministério. Vamos para a nossa mensagem. Deus ele vai sempre escolher os incapacitados, e isso pode parecer loucura, e realmente é uma loucura divina, né? Deus escolheu as coisas loucas ao invés das sábias, as fracas ao invés das fortes, e isso é uma verdade bíblica. No mundo, quem é escolhido numa entrevista de emprego, quem é escolhido para trabalhar numa determinada área, no mercado de trabalho, são os mais capacitados. Quem tem o melhor currículo, quem tem a melhor formação, quem tem as melhores experiências e por aí vai. Mas com o Senhor as coisas mudam. E eu acho que tem muito crente hoje achando que o preparo humano dá a ele uma certa possibilidade de viver algo que é divino. E eu vou explicar isso. Gideão estava lá, mais de 20 anos, o povo sendo massacrado, humilhado pelos midianitas, né? Eles atacavam, eles invadiam, eles roubavam tudo que eles plantavam, a colheita, e Gideão ele entende que o que ele tinha de mais precioso, que era o trigo, tinha que ser escondido. Esse entendimento dele é espiritual, irmãos. Ele entendeu que aquilo que ele tinha de mais precioso, e o trigo representa a palavra, tinha que ser escondido. Tanto foi escondido que ele passou a malhar o trigo, bater o trigo, né, para poder preparar ele. E ao invés de malhar na eira, que era o lugar normal, ele começou a malhar o trigo no lagar. Era uma forma de esconder o trigo, era uma forma de não ser saqueado o trigo dele pelos midianitas. Uma atitude simples, mas uma atitude que, trazendo para as nossas vidas, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é difícil esconder a palavra no coração, ainda mais num mundo onde que... E não só o mundo, tá? Ainda mais no nosso cotidiano, até mesmo dentro da igreja, onde as pessoas, elas às vezes vão contra a palavra. Embora sejam crentes, embora sejam cristãos, embora falem de Deus, embora estejam dentro de uma igreja, vão contra aquilo que é a palavra. E esconder a palavra, se manter firme, fiel àquilo que Deus está falando no seu coração, àquilo que Deus está falando contigo, é difícil. É difícil. Inclusive é difícil você ser alguém que não é qualificado, preparado para o mundo, à vista do mundo, e Deus fala: não, mas continua assim, porque eu sou contigo. Não, mas continua nesse posicionamento, porque eu te qualifico, eu te preparo, eu te condiciono, eu te darei a vitória. Gideão é o maior exemplo disso. Eu não estou falando com isso que ninguém vai estudar, que ninguém vai trabalhar, que ninguém vai correr atrás, que ninguém vai se esforçar. A mensagem não é essa. Eu quero dizer que isso tudo é em vão se o Senhor não for conosco. Porque Deus faz com que 300 homens, e foram só esses, os homens que subiram com Gideão, a peleja contra uma multidão de um exército que era incontável, como a areia do mar, como as estrelas do céu, era incontável, como o que os irmãos queiram chamar. Era impossível numerar aquele exército dos midianitas. E Gideão venceu. E não venceu porque ele era o mais qualificado, porque ele era o melhor, porque ele era o melhor general, o melhor líder, o melhor comandante, o mais inteligente, o mais esperto, que tinha os melhores diplomas, que estudou nos melhores lugares, que foi... Não, nada disso. Ele venceu porque Deus o capacitou, mesmo sendo ele incapaz. E eu sei, de novo, que o mundo que nós vivemos, não só o mundo, mas a igreja, muitas vezes a igreja que nós vivemos, as pessoas que estão do nosso lado, acham que tem que ser capaz. Que servir a Deus é sobre ser capaz. Capaz de falar em línguas, capaz de ter uma palavra de revelação, capaz de cantar louvor muito bem, capaz de evangelizar, capaz... Essa capacidade não vem de nós, vem do Senhor. Foi isso que Gideão entendeu. Ele fala: Senhor, ai de mim, que sou o menor da casa de meu pai. Ai de mim, Senhor. Ele reconhece. E eu sempre digo que talvez seja esse um dos maiores requisitos para que Deus chame um homem, a mulher e o homem, né? O ser humano. O reconhecimento da sua incapacidade. Quando reconhecemos de coração que nós não somos nada, que nossos planos não são nada, que nossos conceitos não são nada, que nossas ideias, que nossa capacidade, que a nossa força, que não é nada. Senhor, ai de mim, que eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor esforça o coração dele debaixo do carvalho de Ofra e dá a ele as condições necessárias de ânimo, de fé, para que ele vá até aquela peleja. Que era uma loucura, tá, irmãos? Muitas vezes Deus vai nos levar a uma conjectura
há um estado na nossa vida, vamos ser direto aqui, você viver uma coisa que você é uma loucura, que ninguém acredita. Ninguém acredita. Você vai olhar para o lado, vai ter gente falando, isso aí, acabou, fracassou, esquece esse negócio. Abre mão disso, você está errada, está errado de... O que é isso? E Deus está falando contigo, então, continua. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Deus está falando, não, eu que faço por você. É difícil, irmãos. É difícil. Você ser confrontado com algo que o Senhor falou contigo. Alguém te confrontar com algo que Deus te deu um direcionamento, a pessoa está dizendo, não, isso aí... Olha. E a pessoa vai te provando, pela lógica, né? Não, isso aqui é isso aqui você não tem que estar fazendo isso, você tinha que estar fazendo outra coisa, né? E o Senhor está falando, não foi isso que eu te disse. Não foi isso que eu te disse. Talvez a lógica ali para Gideão fosse a pior possível. Eu não duvido que naquele acampamento de Israel de 30, 40 mil homens, que depois foi reduzido para 300, o murmurinho ali, o burburinho que estava ali era tipo, Gideão é maluco, cara, Gideão tá levando a gente para a morte. Que negócio é esse? Deus apareceu depois de 20 anos, a gente sendo oprimido, aí mais de 20 anos pelos midianitas, eles roubando a gente, saqueando nossa seara, e aí Deus aparece para ele debaixo de um carvalho, ele reúne aqui o exército e vai todo mundo morrer. Meus irmãos, eu não duvido disso, não duvido dessa situação, até mesmo porque Deus dispensou aquele exército, porque Deus conhecia os corações. A maioria vai questionar aquilo que Deus falou contigo. A maioria vai questionar o chamado que Deus tem para você. A maioria vai questionar o posicionamento que Deus te colocou. Isso é normal, meu irmão, minha irmã. É normal. Por isso que só subiram de 30 a 40 mil. 30 a 40 mil. Só subiram com Gideão para a guerra 300. E não são os 300 de Esparta, porque os 300 de Esparta ainda eram qualificados, preparados, capacitados. 300 miseráveis, incapazes, que Deus os capacitou. E nem sequer pegaram na espada. Tocaram trombeta, quebraram o cântaro, deixaram tocha acesa e Deus foi lá e operou o livramento. Porque milagre é milagre. Porque viver na dependência é algo que não se explica. Então não tente explicar aquilo que Deus está te falando, aquilo que Deus te disse, o lugar que Deus te posicionou, o cenário que Deus desenhou na sua vida. Não tente explicar para quem está agindo pela lógica, para quem está querendo entender, raciocinar, racionalizar, mentalizar, ou o que quer que seja. Não. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Foi o que o Senhor falou para ele, Gideão. A força sua, eu que te dou. Eu sou contigo. Você vai na força que eu te dou. Tá tudo dando errado, tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo... Não tem problema. Senhor, eu sou incapaz, eu te capacito. O Senhor está dizendo que não é esse o lugar. Se eu falei que é, fica. Gideão teve as suas dúvidas, como nós temos. Todas as vezes que ele falou, Senhor, é isso mesmo? Deus falou para ele, sim. Você pode ver a prova do velo, o sonho do pão. Todas as vezes que ele questionou, Deus falou para ele, é isso mesmo. É isso mesmo. Não importa o que estão dizendo. Não importa o que eu estou falando para você. E o que eu estou dizendo para você, continue. Minha irmã, a palavra do Senhor para você nessa manhã de quarta é, continue. Deus está chamando você incapaz. Deus está chamando você sem condições, sem predicados. Está tudo certo, é isso. É com esses que Deus trabalha. Sempre foi. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando. É com esses que Deus trabalha. Os preparados, deixa para o mundo. São preparados para o mundo. Os despreparados, incapazes, imperfeitos, esses aí são para a presença de Deus. É com esses que Deus trabalha. Os 300. Por isso que 40 mil foram embora. Talvez fossem 40 mil murmuradores preparados. Mas ficaram 300, dispostos a fazer aquilo que Deus ordenara por intermédio de Gideão. Ainda que parecesse loucura. E parecia loucura. Porque tocar trombeta no meio de uma guerra, quebrar cântaro vazio e tocha acesa, é coisa de doido. Não se vence guerra assim, se vence com espada, escudo, flecha, não é verdade? Mas eles obedeceram aquilo que Deus mandou. E a obediência, ela é o maior fator. Eu diria até que a obediência, ela é a barriga, a gestação do milagre. É o maior fator do milagre. Ainda que contraria a lógica. Não importa o que estão dizendo. Não importa qual seja a lógica das pessoas. Continua. Prossiga. Porque o Senhor, como foi com Gideão, Ele é contigo. Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe os irmãos nessa quarta. Pai, Senhor.